Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, o professor Wellington Vendramin apresenta a segunda parte do tema, Cuidados Paliativos. Gente, então vamos começar. Então eu vou fazer um breve resumo do que é os cuidados paliativos, porque não é todo mundo que acompanhou, e depois vou falar sobre um assunto que é bem pertinente, que é a morte. É um assunto pode ser um pouquinho delicado para algumas pessoas, mas assim, a gente, dentro dos cuidados paliativos, a gente vai abordar muito isso, né? Bom, então vou me apresentar direitinho aqui. Eu sou Wellington Vendramin, eu sou fisioterapeuta, também formado aí na Unidom Bosco. Eu sou paliativista. Eu tenho uma pós-graduação em gerontologia também pela Unidom Bosco. Eu sou membro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Eu sou ex-ligante da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos do Hospital Erasto Gettner. Eu também tenho uma formação em massoterapia e massoterapia avançada pela Faculdade IBRAT. Então, vamos falar um pouquinho dos cuidados paliativos modernos, né? Quem começou aí com essas condutas foi a Cicely Saunders. Ela tinha uma formação em assistente social, enfermeira, e depois, com uma ajuda de um certo paciente, que se chamava David Tasma, ela conseguiu se formar em medicina. Em 1967, Cicely conseguiu, então, inaugurar o St. Christopher Hospice, que fica na Inglaterra. É uma instituição que funciona até hoje. Tá mudando de tela também, pessoal, que semana passada não estava no início. Sim. Maravilha, ok. Sim, Perfeito, professor. Obrigado. Então, o St. Christopher's Hospice, ele é uma instituição de referência, tanto no atendimento como na formação de paliativistas, né? Ele fica na Inglaterra e é uma instituição que funciona até hoje, né? Bem interessante. Outro legado aqui de Cicely Saunders é a dor total, né? Ela entendeu que para um paciente em cuidados paliativos ser bem tratado, ele sofre além da dor física. Ele sofre da dor psicológica, da dor social, da dor espiritual. Falando muito brevemente, então é bem fácil de entender o que é a dor física, né? Que é uma dor de um trauma, de um procedimento, né? Isso é uma dor física, é muito fácil de compreender. E a dor psicológica, né? Então, Cicely destacou que esse paciente precisaria de vários profissionais para cuidar desse paciente. E, no caso, esse paciente que está com essa dor da alma, então seria a equipe de psicologia. A dor social, né, demandaria coisas práticas na vida desse paciente. Coisas que às vezes ele não tem o entendimento para resolução daquele problema. Então, a equipe de assistente social, por exemplo, viria ajudar, né? E a dor espiritual, que seria um exemplo, um capelão, qualquer líder espiritual que viria a dar um auxílio para esse paciente nesse momento mais difícil da sua vida, que às vezes, né? Como eu disse semana passada, ele tem uma vida de credo, ele é uma vida bem religiosa mesmo, e nesse momento de finitude de vida, ele se vê traído, porque, poxa, como é que eu estou nessa condição, se eu tive uma vida de credo, né? Então ele precisa também do acompanhamento espiritual, né? Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente, né? Os cuidados paliativos, ele vai beber muito forte da fonte da bioética, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o nosso objetivo, que eu já falei semana passada, né? Então, a bioética vai ter lá autonomia, beneficência, a não maleficência e a justiça. Ok? Aqui um gráfico que eu sempre mostro, e assim, um dos meus principais objetivos aqui é mostrar que os cuidados paliativos não é só lá no processo ativo de morte desse paciente, que fica aqui, né? Ele é desde o diagnóstico. Com menos força, sim, aqui em azul seria os cuidados paliativos azul mais escuro, né? Então, aqui ele tem menos corpo, mas conforme, por se tratar uma doença ameaçadora da vida, né? Então, a terapia modificadora da doença vai perdendo foco, força durante o tratamento, né? E a doença vai avançando, mas os cuidados paliativos também vai ganhando corpo, né? E também os cuidados paliativos não terminam na morte do paciente, né? Porque entram duas equipes muito importantes aqui, que é a equipe de psicologia e a equipe de assistência social, que vai dar todo o apoio para essa família, ok? Então,
a gente tem que entender que toda doença ameaçadora da vida, esse paciente vai ser elegível aos cuidados paliativos, né? E assim, é muito popular as pessoas pensarem que é só o câncer, mas não é. Então é toda doença ameaçadora da vida, né? Então, síndromes demenciais, doenças neurológicas progressivas, sequelas neurológicas, AIDS, insuficiência cardíaca congestiva, o DPOC, insuficiência renal, insuficiência hepática e outras situações incuráveis em progressão, tá? Então, todas as doenças que ameaçadoras da vida desse paciente, ele deve receber os cuidados paliativos, né? Desde o diagnóstico, inclusive, né? Também semana passada eu falei um pouquinho sobre os tipos de morte, né? E eutanásia, que é uma prática proibida, né? Ela no Código Penal, ela é o artigo 121, que também é chamado de homicídio privilegiado, né? Então é uma prática proibida em nosso país, né? Na verdade, na grande maioria dos países, né? Suíça, alguns estados dos Estados Unidos, é uma prática que é muito burocrática, mas é liberada, né? A ortotanásia. A ortotanásia seria o objetivo dos cuidados paliativos, né? Que seria a morte no tempo correto, né? Então a gente não está antecedendo a morte e também não está postergando. Que postergar seria a distanásia, que seria a morte lenta, sofrida, né? Sem qualidade de vida. Eu sempre digo assim, mas será que é vida mesmo? Às vezes o paciente lá numa UTI, né? É, sobre um ventilador mecânico, drogas vasoativas, antibióticos, né? São terapias fúteis, né? E isso, infelizmente, acontece bastante no nosso país ainda. E a mistanásia, que é um termo que não é tão conhecido, mas que, infelizmente, nos países do terceiro mundo é uma morte que acontece, né? Uma morte miserável ou por negligência. Um exemplo é o paciente que fica muitos anos na fila de espera por um procedimento, por uma cirurgia, por exemplo. Isso aí é uma negligência. Então, esse paciente está sofrendo de mistanásia, né? Aqui, de novo, então, só uma linha do tempo, para a gente entender que a eutanásia, então, a gente está antecedendo a morte do paciente, uma prática proibida, que os objetivos dos cuidados paliativos, que é a ortotanásia, e a distanásia, que é uma prática que também não é recomendada pelo Conselho Federal de Medicina, também, mas às vezes acontece por questões financeiras de alguma instituição, má comunicação, às vezes da equipe que está cuidando desse paciente mesmo, sabe? E por não ter um conhecimento das práticas dos cuidados paliativos, né? Hoje a gente tem mais ou menos 400 e poucas equipes de cuidados paliativos no país, mas apenas 5% da população recebe os cuidados paliativos. E 80% da população vai vir a morte por uma doença anunciada. Ou seja, 80% da população vai ser elegível aos cuidados paliativos. Tá bem? Gente, estou falando muito rápido, tá tranquilo? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Minha revisão vai terminar por aqui. Tá tudo bem? Tudo certo. Maravilha, vou dar prosseguimento. Seguinte, aqui a gente vai começar então com a nossa não diria uma aula, assim. Eu acho que vocês vão participar bastante. Semana passada eu percebi que vocês foram bem participativos, eu achei bem interessante. E não vai ser bem uma aula, vai ser uma conversa, tá? Porque eu coloquei aqui um estudo de caso mais para frente e a gente vai conversar. Dentro das atribuições de cada curso, o que poderia fazer dentro de um atendimento nesse estudo de casos, tá bem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a morte e o morrer, reflexões e cuidados paliativos, ok? E o que seria a morte? Para a fisiologia, seria o fenômeno biológico da interrupção dos sistemas orgânicos do corpo, né? Então, os sistemas vitais, né? O sistema cardíaco, o sistema respiratório, o sistema de função cerebral, né? Mas a gente tem outras questões que envolvem a morte, né? Que seriam, por outro lado, que nós teríamos um processo social, né? A morte sempre vai incluir outros fatores. Seriam eles históricos, culturais, religiosos e éticos e morais, né? Então, falando um pouquinho aqui da história das transformações da morte, né? Então, na Idade Média, a morte tinha como era um processo natural. As pessoas entendiam que a morte
era melhor aceita, vamos dizer assim, né? As pessoas tinham um entendimento melhor da morte, né? O que já mudou bastante no século XIX, com a interdição do tema da morte. A morte, ela começou a ser entendida como um tabu, né? E aqui, assim, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, sabe, da evolução da morte, se isso está correto ou errado, porque é um tema bem polêmico. Mas, assim, no século XX, então, a morte ela tornou-se insuportável, vergonhosa, institucionalizada e dominada pelo poder médico, né? Porque o que acontece? Com a evolução da tecnologia, deixou-se mais a cargo das instituições cuidar da morte, né? Então, esse paciente, ele vai vir a óbito não mais em casa, né? Como lá na Idade Média, porque, assim, a gente conquistou mais tecnologias para fazer com que esse paciente ele tenha uma perspectiva a mais de vida, né? Independente da sua patologia. É possível. Só que, em algum momento, isso também se perdeu um pouco, porque começou, assim, a prática médica, ela começou a acontecer assim, que o médico ele foi treinado para salvar vidas, e muitas vezes a qualquer custo, né? Muitas vezes fazendo a distanásia, que é essa prática que não é legal, porque o paciente fica lá, então, no ventilador mecânico, em sofrimento. E isso também não traz só sofrimento para esse paciente, traz para os familiares. E isso envolve custos, né? Seja para administração pública ou para privada, porque às vezes é interessante para privada, entende? Então, foi tudo dominado pelo poder médico a partir do século XX, né? Então, as pessoas não morrem mais em casa, né? Elas começam a morrer nas instituições, né? E os cuidados paliativos, eles vêm, então, com uma abordagem um pouco mais diferenciada, né? Ela quer, então, com um olhar mais holístico para esses pacientes, né, que estão lá com essas doenças ameaçadoras da vida. E o foco não é tanto na patologia, né? O foco é no paciente e nos seus familiares, né? E sim, os cuidados paliativos, eles vão afirmar a morte como um processo natural, né? Só que, assim, ainda no nosso país, os cuidados paliativos estão engatinhando, né? Que nem eu falei, 5% apenas das pessoas hoje no país recebem os cuidados paliativos no seu momento de finitude, né? Então, ainda está muito institucionalizado e, às vezes, com muitos pacientes sofrendo da distanásia, né? Então, e alguns princípios essenciais aqui dos cuidados paliativos, então, é respeitar a vida e a morte, né? Porque a gente entende que não só nós, né, mas o Código Penal também vai entender, então, que a, a eutanásia é uma prática proibida e os cuidados paliativos é prontamente contra a distanásia, que é o prolongamento da vida a qualquer custo, né? Então, lá, ó, contra o adiantamento da morte, né, a qualquer custo, e a distanásia também, né? Medidas proporcionais conforme a evolução da doença. Promoção com o cuidado com a dignidade, né? Então, conforme a doença vai avançando, lá no diagnóstico, os cuidados paliativos eles são mais discretos, mas lá no processo ativo de morte desse paciente, a gente, semana passada, a gente falou sobre uma escala, se você, de repente, alguém não estava aí, é a escala PPS, que é a escala de performance de cuidado paliativo. A partir dos 30%, esse paciente ele já está no processo ativo de morte, né? E tem muitas questões de coisas práticas, exemplo, adiantamento de desejos desse paciente que pode acontecer, desde coisas mais simples, como às vezes uma questão de nutricional da dieta desse paciente, tem um desejo dele de comer lá seja lá um prato que remeta à avó dele, à mãe dele, a coisas práticas, né? Coisas do próprio testamento desse paciente. Então, os cuidados paliativos vai cuidar também dessa questão práticas, trazendo dignidade para esse paciente, né? E como que é a morte hoje, né? Ela, então, é uma morte medicalizada, inconsciente, silenciosa e escondida, né? Ela acontece lá na UTI,
é, às vezes numa enfermaria, né? Ela sempre vai... Dificilmente o paciente vai morrer em casa hoje em dia, né? Então, esse paciente, às vezes, muitas vezes, sozinho, né? Sozinho, que é difícil para esse paciente, né? E nos cuidados paliativos, ele tem essa opção, né? Aonde ele quer morrer, né? Ele quer morrer na sua casa? Lembrando que o paciente ele tem autonomia total do seu tratamento, tá, gente? Desde não receber o tratamento, inclusive, também, tá? E o que acontece também? Então, muitas vezes é ignorada a biografia desse paciente, né? E o foco exclusivo é na fisiopatologia, é na doença. E se esquece a biografia desse paciente. Na instituição que eu atuava, não existia, mas às vezes existiam... Eu já vi prontuários que são diferenciados. Muitas vezes, você provavelmente já foram uma enfermaria e viram um paciente... tem um quadrinho assim, exemplo, então Dona Maria de Souza, da idade, né, e tem algumas observações. Existe um prontuário que é diferenciado, exemplo, Dona Maria, às vezes, atleticana, entende? Gosto musical, gostava de música, exemplo, sertanejo, entende? Então, era uma abordagem diferente para a equipe. Você diz, Dona Maria, como é que tá, nossa atleticana querida? Você entende que isso traz proximidade? Não é aquela coisa fria? É aquela coisa fria que normalmente acontece por aí. Então, é um prontuário diferente, sabe? Às vezes, até às vezes gostava das questões da dieta do paciente, sabe? Então, é um detalhe que traz o que o paciente, que faz diferença para o paciente, ainda mais nesse momento que é um momento tão difícil na vida dele e dos seus familiares, né? E hoje é assim mais levado em consideração o afeto, as questões fisiopatológicas mesmo, né? A doença do paciente, ele tá tratando ali a doença, né? E se esquece de outras questões, né? Lembrando que esse paciente não sofre de dor física, né? Ele tem o legado lá da Cicely Saunders é que esse paciente também tem outras dores, né? E eu trago algumas reflexões importantes aqui, né? Que a gente não está aqui romantizando a morte, né? Não existe nada de beleza na morte, mas ela não precisa ser fria, afastada, barulhenta e repleta de dispositivos e vontades não respeitadas, né? Então, os cuidados paliativos vai abordar muito isso, né? Então, afastada aqui é quando o paciente morre sozinho, né? Barulhenta, né? Repleta de dispositivos, às vezes o paciente com terapias fúteis que não fazem diferença nenhuma para ele. Às vezes ele está lá tomando uma droga vasoativa, né? Por uma bomba, e aquilo não está fazendo, só está prolongando o sofrimento dele, né? E de vontades não respeitadas, né? Porque às vezes esse paciente, talvez ele não quisesse estar ali, talvez ele estivesse querendo estar acompanhado e naquele momento ele não pode, porque se trata às vezes de uma UTI e às vezes faz sentido aquele paciente estar numa UTI. Então a gente tem que pensar tudo nisso, né? Então a gente tem que entender que o morrer é um fenômeno que deve ser compreendido, né? A morte faz parte do ciclo natural. E se a gente entender isso aí, que é uma coisa inevitável, a gente pode começar a valorizar mais a vida e a forma como nós vivemos. Então isso é bem os cuidados paliativos, sabe? A gente tem que começar a pensar de uma maneira diferente e tratar esse paciente e seus familiares diferentes também. Isso vem lá da bioética, que nem eu falei semana passada para vocês. Gente, então essa reflexão que eu queria trazer sobre a morte, porque é uma coisa que acompanha, né? Claro, os cuidados paliativos, e a gente tem que entender que dá para ser diferente, dá para ter mais cuidado, para trazer mais respeito, mais dignidade para esse paciente nessa hora. Gente, muito obrigado. Estamos quase mortos. Fico feliz aí de mais uma vez conversar com vocês. Muito sucesso para vocês aí, uma excelente graduação. E tenho certeza que vocês vão ajudar muita gente já com um pouquinho dos conceitos dos cuidados paliativos, tá bom? Professor, Pode só falar. Como eu estou assistindo a aula hoje pela primeira vez,
fazer a inscrição, a Larissa falou em fazer a inscrição, eu não entendi bem qual é eu o acho que procedimento. Então, Elton, você vai fazer a inscrição ali como se fosse uma inscrição, como se fosse fazer um evento ali, participar de um evento, de uma palestra, coisa assim. Porque eu fiz isso de manhã como teste. Aí depois de alguns dias, você vai acabar recebendo o certificado. Sim. Eu coloquei o link no chat lá. Você Depois mandou o link aonde? Ó, aqui, ó, no chat aqui Ah, tá. Observou aqui? Olha lá. Tá. Olha lá, a Larissa está falando que está correto. Quando que é o sábado do saber? Beleza, então, gente? Mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Parabéns aí pela aula. Leio, professor. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Então, uma boa noite para vocês, bom descanso aí. Grande abraço a todos.